Olá, amigas e amigos! Hoje nós vamos conversar sobre o nível diamante de maturidade. O que é o nível diamante de maturidade? O nível diamante de maturidade é ultrapassar as barreiras dos 50, 60 anos com uma visão positiva da vida, com uma boa qualidade de vida. E para isso nós vamos apresentar para vocês 3 fatores importantes. Nós temos que trabalhar esses 3 fatores. Porque a pessoa que atinge o nível diamante de maturidade, ela vive bem, independente da idade que ela tem. Vamos lá. Até culturalmente, nós temos uma visão errada do passar do tempo. Por que nós temos uma visão errada? Nós associamos a maturidade, o passar do tempo, pessoas que vivem mais de 50, 60, 70, 80 e até 90 anos, nós fazemos um pré-julgamento que a qualidade de vida, que o grau de satisfação dessas pessoas diminui. E isso não é verdade. Nós vamos mostrar aqui para vocês um estudo extremamente interessante, porque ele foi feito, foi pesquisado mais de 1.300.000 pessoas em 53 países do mundo, de diversas classes sociais. E esse trabalho mostrou o contrário. Vamos lá a esse trabalho. Esse é o gráfico que representa o trabalho, um gráfico simplificado. Mas esse gráfico nos mostra muita coisa. Mostra aqui que o grau de satisfação na juventude é muito grande. E nós vamos marcar um pontinho aqui aos 20 anos. Por que nós vamos marcar aos 20 anos? Aos 20 anos, a pessoa está pensando em começar a trabalhar, pensando na sua carreira profissional. E nós vamos marcar um pontinho aqui aos 70 anos. Se você analisar o estudo, o grau de satisfação na vida aos 20 é idêntico ao dos 70. A pessoa tem um pico de insatisfação grande entre os 40 e 50 anos, aquilo que muitos chamam de crise da meia-idade. É quando o indivíduo já trabalhou muito tempo, ele não está tendo satisfação profissional, ele não está tendo satisfação matrimonial, familiar, pessoal, ele tem as suas frustrações na vida. É um período de muita depressão do ser humano. É muito comum a ansiedade, a depressão, a insônia nessa fase da vida. Mas a partir dos 60 anos, essa curva começa a subir. Ela começa a subir, subir, subir. Então, aquilo que nós ouvimos falar, que a vida da pessoa idosa, da pessoa madura, ela é ruim, isso não é verdade. Mas, afinal, o que é o nível diamante de maturidade? Para atingir este nível diamante de maturidade, como nós falamos, nós precisamos trabalhar muito bem 3 fatores. E nós vamos apresentar para vocês esses 3 fatores. O primeiro fator é o fator tempo. O tempo assusta, nós brigamos muito com o tempo. Quem passou dos 50 anos, se ele fizer uma retrospectiva, ele vai chegar a uma conclusão. Olha, eu tenho muito mais passado do que futuro, e isso amedronta. E esse amedrontar, ele é importante. O amedrontar conscientemente é melhor do que o amedrontar no leito de CTI. Muitas vezes as pessoas resolvem fazer uma mudança de vida, investir na sua qualidade de vida depois que ele tem um infarto, depois que ele tem uma consequência grave de saúde e daí para frente ele resolve mudar. Mas quem se assusta com esse passar do tempo, isso é interessante. Por que é interessante? Porque o tempo, ele é uma ilusão. O tempo cronológico, ele é uma ilusão. Por que ele é uma ilusão? Mais vale um ano bem vivido do que 10 anos perdido. Nós temos que saber aproveitar o tempo. E nós temos tempo para tudo aquilo que nós queremos fazer. É só usar o tempo de uma maneira inteligente. E o que é usar o tempo de uma maneira inteligente? É usar o tempo com coisas importantes. Se eu for bater um papo com um amigo, aquele papo, aquela hora que eu gastei batendo um papo com um amigo,
ela tem que ser importante para mim. Eu tenho que me sentir feliz com aquele tempo, não considerar aquele tempo perdido. Se eu fui fazer uma viagem, gastei bastante dinheiro, eu tenho que considerar que aquele tempo, ele foi importante para mim, apesar dos meus gastos. Se eu trabalhar, se eu tiver que trabalhar, o tempo de trabalho não pode ser enfadonho. Eu tenho que encarar o tempo como eu estou usando esse tempo, usando os meus conhecimentos para ajudar pessoas, porque todo o trabalho humano é para ajudar outras pessoas. Independente da profissão, nós ajudamos outras pessoas. Então, o uso gostoso, o uso inteligente do tempo é se sentir bem, fazer aquilo que a pessoa se dispõe a fazer. Né? Nós temos que usar o nosso tempo de maneira construtiva, para nós ajudarmos a nós mesmos, para nós ajudarmos as outras pessoas, para nós relacionarmos bem conosco mesmo, relacionarmos bem com as outras pessoas, com a natureza, com as obras humanas, né? Como a arte, como a filosofia, como a ciência. Nós temos também bom relacionamento com Deus. Então, o tempo que nós gastamos com isso é um tempo significante, não é um tempo perdido. O tempo perdido é com fofoca. O tempo perdido é você passar muitas vezes nas redes sociais ou em frente à televisão, consumindo o seu tempo com uma coisa que lhe gera ansiedade e não vai lhe acrescentar nada. Porque muitas vezes você fica ansioso por uma situação que você não consegue mudar. Né? Então, isso gera um desgaste muito grande. O segundo fator para nós atingirmos o nível diamante de maturidade é saber separar o possível do impossível. Na vida existem situações que nós conseguimos ter domínio sobre elas e situações que nós não temos domínio nenhum. A vida é cheia de imprevistos, nós temos que saber conviver com o imprevisível. Por exemplo, hoje nós estamos bem, amanhã nós podemos estar gripados ou ter uma pneumonia, isso é uma coisa imprevisível. Nós temos que estar preparados para lidar com o imprevisível e saber distinguir aquilo que é possível daquilo que é impossível. Existem muitos problemas, muitas situações que não têm solução. E o que acontece? O ser humano sofre por aquilo. Por exemplo, nós não temos domínio sobre a opinião que as outras pessoas têm sobre nós. Muitas vezes ficamos preocupados com a opinião das outras pessoas. Nós temos que seguir um caminho correto, de acordo com a nossa consciência, de acordo com a ética, mas não sofrer pelo que as pessoas acham de nós mesmos. Nós não podemos sofrer pelos problemas que muitas vezes se acumulam depois dos 50, 60 anos. Por que esses problemas acumulam? Porque depois dos 50, 60 anos a sua família cresceu, o indivíduo tem filhos, muitas vezes filhas e filhas casadas, ele tem genros, noras, netos, e aí vem aquela preocupação, principalmente quando alguém da sua família está descaminhado, está fora do caminho, você tenta resolver o problema dele. Você não consegue resolver o problema de ninguém, nós não conseguimos resolver nem os nossos. Nós podemos dar uma ajuda consciente, e essa ajuda consciente nem sempre ela vai surtir efeito. Nós devemos deixar de sofrer pelo impossível e concentrar as nossas energias naquilo que é possível. Tem muita coisa que nós conseguimos mudar, que nós conseguimos transformar, que nós conseguimos melhorar, em benefício nosso, em benefício das outras pessoas, em benefício da natureza, em benefício da humanidade. Nós temos que lutar pelo possível e não sofrer pelo impossível. O terceiro fator para atingir o nível diamante de maturidade é redimensionar a vida. Nós não podemos chegar aos 70 anos, por exemplo, com a mesma vitalidade física, a mesma vitalidade intelectual de um jovem de 20 anos. Nós vamos começar a apresentar algumas limitações físicas, por falta de força, por falta de reflexo, enfim, inerente da própria idade. Então, nós temos que redimensionar. Olha, hoje eu já não tenho forças mais para trabalhar 10 horas, 12 horas por dia, mas eu vou trabalhar 6 e vou continuar trabalhando.
Eu gastei muito dinheiro em inutilidades, agora eu vou gastar mais dinheiro em benefício próprio. Gastar dinheiro em benefício próprio não é egoísmo, é investir em si. Nós temos que investir em conhecimento, nós temos que investir em cultura, nós temos que investir em lazer, nós temos que investir em trabalho, nós temos que investir em amizade, nós temos que investir em um monte de coisa. Então nós temos que concentrar as nossas energias para aquilo que nós nos propomos a fazer. Então, esse redimensionar a vida é extremamente importante. Em que lugar eu vou colocar as minhas energias? O que é prioridade para mim? O que eu vou eleger como prioridade? Vou fazer uma coisa de cada vez? Muitas vezes nós podemos tocar 2 ou 3 projetos, mas não será bem tocado. Então, muitas vezes nós temos que terminar uma coisa para fazer a outra, nós temos que redimensionar a vida. Tudo é possível dentro de uma certa programação, respeitando os limites que nós temos que reconhecer os nossos limites. Além de reconhecer os limites, nós temos que explorar as nossas potencialidades, Reconhecer os limites não é ficar parado, reconhecer os limites não é ficar sentado numa poltrona. Reconhecer os limites é saber aquilo que nós podemos fazer daqui para frente e explorar as nossas potencialidades. Explorar as nossas novas potencialidades também é redimensionar a vida. Pessoas que lidam bem com o tempo, que sabem separar o possível do impossível, não sofrer pelo impossível e lutar pelo possível. Pessoas que sabem redimensionar a sua vida, que reconhecem os seus limites, mas também explora as suas potencialidades. Quando isso acontecer, você atingirá o nível diamante de maturidade. O nível diamante de maturidade não é viver uma vida sem problemas. É saber conviver com os problemas, é saber superar o que é possível e aceitar o que não é possível. Viver bem, esse nível diamante de maturidade é viver com sabedoria. Viver com sabedoria é um exercício, não é um acender e apagar de luzes. Nós temos que cultivar esta sabedoria, nós temos que procurar autoconhecimento, ou seja, a inteligência intrapessoal, nós temos que nos conhecermos os nossos limites, as nossas potencialidades e agir. Eu sempre digo que a pessoa é velha o dia que ela deixar de sonhar. Mas não adianta só sonhar, tem que lutar pelos sonhos. Nós temos que sonhar e tentar transformar esses sonhos em realizações. Nem todos os sonhos nós conseguimos transformar em realizações. Então, nós temos que também ter prazer em fazer. Nós temos que ter prazer em plantar e cultivar. A colheita é uma dádiva, ela pode ocorrer ou não. Entre o plantar e cultivar pode ocorrer uma tempestade, pode ocorrer uma grande geada e matar a nossa plantação. Nem por isso a gente deve ficar frustrado. Nós temos que cultivar a alegria do dia a dia, a alegria de depositar as sementes, a alegria de ver aquela semente nascer, a alegria de ir lá todo dia, regar aquela planta, eliminar as ervas daninhas para ver ela crescer. Isso é viver com sabedoria, isso é nível diamante de maturidade. Se essa reflexão foi interessante para você, se você gostou desse assunto, se você tem uma contribuição ou uma opinião diferente, eu não sou o dono da verdade, deixe aqui os seus comentários, deixe as suas opiniões, vamos fazer uma grande rede de debate sobre isso. Também compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado!